Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana. E eu quero compartilhar hoje um texto com vocês que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixa um like no vídeo. O seu like ajuda muito para que essa transmissão seja recomendada para outras pessoas. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal. Estamos rumo aos 1.000 inscritos e todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começamos o nosso dia mergulhando nas Escrituras e nos apaixonando pelas lições que ela nos dá. Lucas capítulo 1, versículo 26, essa história é muito conhecida, é a história onde o anjo Gabriel vai avisar a Maria, vai informar a Maria que ela então seria a mãe de Jesus, o Salvador de Israel, Salvador do mundo, o meu e o seu Salvador. E essa história, gente, guarda lições tão preciosas, eu quero dividir com você nos próximos minutos. Lucas 1, versículo 26 em diante, vamos ler juntos, olha o que diz. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Só uma observação, para quem não sabe, Isabel é a mãe de João Batista e prima carnal de Maria. Então, Jesus e João Batista, fica aí como curiosidade para quem não sabia, eles eram primos de segundo grau, por assim dizer. Maria e Isabel eram primas carnais e a gravidez das duas foi quase que ao mesmo tempo. João Batista ele é alguns meses mais velho do que Jesus. Continuando, verso 27. Há uma cidade da Galileia, há uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher, favorecida, o Senhor está com você. E confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parente Isabel, isso aqui é o anjo falando ainda, tá? Além disso, a sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Gente, Maria é uma figura muito inspiradora. Uma das principais personagens de toda a Bíblia, uma das que ficou mais conhecida em toda a história. E é impressionante que as passagens onde Maria aparece sempre nos ensina algo como caráter, como conduta, como mentalidade. Por exemplo, um dos milagres que eu mais gosto de contar é aquele milagre onde Jesus transforma água em vinho. E Maria tem um papel fundamental ali na sua conversa com Jesus. E aquela conversa é muito reveladora. Mas fica aí a água na boca para você meditar depois e Deus falar ao seu coração. E essa passagem onde Maria recebe a visita do anjo Gabriel é muito interessante, gente, pelo seguinte. Observe que cada detalhe do texto nos ministra de um modo muito especial. A Bíblia fala que Gabriel ele vai a Nazaré, uma cidade da Galileia. Vamos pensar aqui. Maria, ela era uma mulher muito jovem. Segundo os teólogos, se Maria tivesse nos dias de hoje, ela seria uma adolescente. Por que nos dias de hoje? Porque no tempo anterior, nesse tempo que onde Maria viveu, não havia ainda o conceito de adolescência. A pessoa saía da infância direto para a vida adulta. Mas nos dias atuais, a adolescência, que é um conceito pós-moderno, se Maria estivesse nos nossos dias hoje, ela teria a idade de uma adolescente. E ela era uma pessoa que não tinha um grande sobrenome, não tinha uma grande riqueza, não tinha uma grande proeminência.
uma mulher comum, nova, sem experiência de vida, não era sequer casada, ainda era virgem e residia numa cidade muito pequena. Uma cidade que não tinha nenhuma proeminência social, cultural, geopolítica sobre Israel. Na verdade, quando um dos discípulos descobre, percebe que Jesus é o Messias e vai contar aos outros, surge ali na escritura a famosa frase que já era um ditado lá em Israel, a seguinte pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Nazaré era conhecida num ditado popular em Israel por ser um lugar de onde nada de bom viria. Esse é o contexto onde Maria recebe a visita do anjo, porque Deus havia escolhido ela para uma grande missão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender e guardar no nosso coração. Muitas vezes nós não achamos que Deus pode nos usar, nos abençoar, fazer algo grande através das nossas vidas, fazer algo importante através das nossas vidas, porque nós temos as nossas próprias métricas do que é ser alguém que vai ser usado por Deus. Então você se sente menos talentoso, você se sente menos importante, você se sente excluído daquelas condições de alguém que é especial. Você não se sente especial. Só que eu tenho percebido que Deus, tanto nas escrituras, tanto nas histórias bíblicas, quanto nos relatos que eu vejo ao meu redor, parece, eu não sei se você tem essa impressão também, que Deus, ele tem uma preferência em usar os esquecidos. Ele tem uma preferência em usar os loucos para confundir os sábios, em usar os fracos para confundir os fortes. Sabe por que isso acontece? Porque na vida dessas pessoas que são os improváveis de Deus, as digitais de Deus ficam mais claras ali. Gente, já cansei de ver isso. Uma pessoa que foi desenganada pela sociedade, né? Fala, fulano de tal não tem jeito. De repente Deus começa a agir na vida da pessoa, transforma a vida da pessoa e ela se torna ali um testemunho público e muito forte. As pessoas reconhecem Deus, porque outrora elas falavam assim, olha, aí só Deus para dar jeito, ou então nem Deus dá jeito. E aí de repente o Senhor transforma e ela se torna um testemunho público do amor e do poder de Deus. A mesma forma, gente, Maria, ela é uma improvável na Bíblia e Deus escolhe a vida dela para um papel tão importante, a ponto de que até hoje ela é uma das figuras que mais inspiram a nossa sociedade, a nossa cultura e diversas culturas ao redor das eras e ao redor do mundo. E é interessante que quando o anjo fala com Maria, né, salve agraciado, o Senhor é contigo. Na minha versão aqui, mulher favorecida, alegre-se, o Senhor está com você, está aqui no versículo 28. Interessante que a primeira reação de Maria é ficar confusa. Ele diz assim, versículo 29, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Por que confusa? Vamos pensar comigo aqui. Estou aqui em Salvador, Bahia, né? Vamos pensar que esse anjo fosse baiano. Já pensou Gabriel baiano? É como se Gabriel chegasse para você e falasse assim, ó, Tiago, ou fulano, fulana, ciclano, Deus foi com a sua cara. Isso é uma ótima notícia. Se vem um anjo falar para mim, ó, Tiago, Deus foi com a sua cara, Deus gostou de você. Cara, tô encantado, tô feliz. Mas o que é que isso na prática quer dizer? Deus estava escolhendo Maria para uma missão muito especial. Gente, vamos pensar aqui. Se hoje já é difícil imaginar uma mulher que ficou grávida pelo Espírito Santo, e nós temos esse relato bíblico, que é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. A gente ouve essa história aqui desde que nasceu. O Brasil é um país cristão, uma cultura cristã, as histórias bíblicas são muito relatadas aqui. A gente cresceu com essa história e mesmo assim é difícil humanamente a gente imaginar como esse processo ocorreu. Imagine para Maria, que nunca havia tido um precedente na história. O que ocorreu com Maria nunca havia ocorrido antes e nem voltou a ocorrer depois. Era algo inédito. Eu até brinco que para algumas pessoas, se o anjo chegasse para essas pessoas e dissesse assim, ó, você vai ficar grávida do Espírito Santo, a pessoa ia dizer assim, me mostre na Bíblia que isso é de Deus. Porque não tinha precedente nenhum na história sobre isso. E o anjo começa a contar aquilo para ela e uma missão que passava muito longe da mente de Maria. Maria, gente, se você tira Jesus da história dela,
A história dela é completamente comum, uma mulher comum que está ali próxima a se casar com José, vai viver uma vida comum. E o que torna a história dela especial é a presença de Jesus. Da mesma forma, o que torna a minha e a sua vida especial é a presença de Jesus. Não é a glória desse mundo, não são as vitórias desse mundo, não são os elogios desse mundo. O que torna a nossa vida especial é a presença de Jesus. Faça um cálculo mental aí. Se você tirar Jesus da sua vida, sobra o quê? Sobra nada. Deus, o Senhor Jesus, é que torna a nossa vida especial. Ele é o centro de toda a nossa história, né? A vida de Maria passa a girar em torno de Jesus. Da mesma forma, quando Jesus entra na nossa vida, nós deixamos de ser o centro e ele passa a ser o centro da nossa existência. Agora, gente, a missão de Maria era tão grande que eu tenho a impressão, abre meu coração para você aqui, não é o texto bíblico que fala isso claramente, mas eu tenho a impressão no texto bíblico que Maria ela precisou de um reforço de fé, um encorajamento de fé, para ela receber aquela missão de Deus. Sabe qual é a prova que eu tenho disso aqui? É que no versículo 35, o anjo começa a contar o que é que vai acontecer com ela. Ela pergunta para o anjo, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. Então, versículo 35, o anjo vai falar, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra, portanto, o bebê que vai nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Aí o versículo 36, o anjo dá a ela uma informação que não tem nada a ver com a gravidez dela. O anjo começa a relatar a gravidez miraculosa de Isabel, que era a prima dela. Se Maria era muito nova, nos dias de hoje, provavelmente, segundo a maioria dos teólogos, ela seria uma adolescente. Isabel já era uma mulher de idade. Uma mulher de idade ficar grávida, gente, já é muito difícil. Uma mulher saudável, de idade, ficar grávida é muito difícil. A vida tem seus ciclos. Imagine agora uma mulher que mesmo na juventude havia sido estéril, tá? Estéril a vida inteira. E aí agora ela é uma estéril envelhecida. E essa mulher recebe o milagre de ter a sua madre aberta por Deus e gera aquele que o próprio Jesus fala, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então, Isabel, ela vive esse milagre da parte de Deus. E no versículo 36, o anjo vai chamar a atenção de Maria para esse milagre. Note que esse relato de milagre para Maria é um encorajamento do anjo. Quero ler com você aqui para você entender isso aqui. Olha só, versículo 36. Além disso, você fala do anjo Gabriel, a sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Gente, tem missões que Deus nos coloca, tem chamados que Deus nos dá, tem ministérios que o Senhor coloca em nossas mãos, que são tão sublimes que nós não botamos fé que aquilo de fato é verdade, que aquilo de fato vai acontecer ou está acontecendo conosco. E isso é bom, porque quando você tem uma missão que cabe na palma da sua mão, você tenta fazer com sua própria força. Quando você recebe uma missão que você se julga incapaz, você acaba se colocando no lugar de dependência do Senhor. E é no lugar de dependência que você vive o sobrenatural de Deus. Eu costumo chamar isso de zona de graça. Qual é a sua zona de graça? Zona de graça é o lugar onde você reconhece que sem o sobrenatural de Deus, você não permanece de pé. E, claro, Thiago, talvez você pense assim, Thiago, na minha vida inteira eu reconheço isso, ok. Mas talvez você não pense isso quando pega um ônibus. Você não pensa isso quando está comendo um almoço, um arroz com feijão simples. Você não pensa isso quando está praticando uma atividade que você costuma praticar há muito tempo, como jogando futebol com seus amigos. Mas quando vem aquela missão que você olha e fala assim, cara, se não for a mão de Deus aqui, eu tô mal da vida, eu tô mal das pernas. É nessa hora que você entra numa zona de graça, numa zona de dependência completa de Deus. E é aí que o sobrenatural do Senhor acontece. Então, Gabriel, o anjo, ele começa a encorajar Maria e termina o relato dizendo, para Deus nada é impossível. Eu quero ministrar isso na sua vida, porque depois dessa frase, olha o que Maria fala, versículo 38. E Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Ou seja, depois desse relato de fé
dessa injeção de fé que o anjo dá a Maria, ela passa a encarar aquela missão, ela abraça o propósito, o chamado para o qual Deus tinha para a mente dela. E muitas vezes nós ainda não vivemos o sobrenatural de Deus, nós não entramos nessa zona de graça porque nós não abraçamos aquilo que Deus tem para nós. Gente, a lição de hoje, a principal é: nós precisamos ter fé para receber de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que Deus pode fazer na vida do outro, mas não acreditamos que Deus pode fazer em nossa vida. Nós acreditamos que o milagre pode chegar na casa do outro, mas não acreditamos que o milagre pode chegar na nossa casa. Nós ouvimos tantos relatos de cura, de salvações impossíveis, testemunhos de livramentos, tantas histórias lindas, e a gente se arrepia, chora, se emociona, mas quando chega a nossa vez, nos falta fé para acreditar que Deus vai fazer conosco. E eu quero, através desse devocional, te encorajar para que você fale que nem Maria, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, para que a palavra do Senhor seja gerada dentro de você e comece a frutificar na sua vida tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito, que Deus falou a respeito da tua casa, que Deus falou a respeito de tantas coisas, de palavras que você já recebeu. Mas a ideia da palavra de Deus não é te tornar um colecionador de profecias, não é se tornar um colecionador de promessas. A ideia da palavra de Deus, quando a palavra chega até nós, é nos encorajar para que nós abracemos a promessa de Deus e possamos viver o extraordinário de Deus. Amém, gente? Que o Senhor possa ministrar com muita graça essa palavra no seu coração. E eu quero encerrar esse devocional orando com você. Vamos juntos? Senhor Deus, eu te peço, Pai, que essas palavras que estão escritas na Escritura possam entrar não apenas no nosso ouvido, mas no nosso coração. Eu não conheço as pessoas ou todas as pessoas que estão aqui orando comigo nesse momento, mas o Senhor as conhece e o Senhor conhece a história de todas elas. Eu oro por uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, uma injeção de encorajamento, para que essas pessoas possam viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus... Opa, travou aqui? Tomara que não tenha travado. Estava orando aqui de olho fechado, apareceu que estava travado. Tomara que não. Mas vamos lá. Se travou, Deus abençoe. Mas que o Senhor possa continuar te guardando, te abençoando. Deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal para a gente bater 1000 inscritos e comenta aqui como Deus falou contigo através desse devocional. Bom, shalom no coração, a gente se vê por aqui sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.